E aí galera, beleza? Aqui é o Hannes do canal PY Ajude-me. Nessa aula a gente vai falar sobre um conceito muito importante em Python, Truthy e Falsy. Se tem isso em português, essas palavras, em alemão acho que não tem, eu nem sei como falar isso em alemão. Mas enfim, é o seguinte, eu estudei anos atrás Basic, C e Java e PHP e JavaScript. E quando eu comecei Python, aí quando eu tinha uma lista vazia, aí eu fiz isso aqui. If, v é iguals, also não é iguals, esse bagulho aqui, lista vazia, print não tem nada, print tem alguma coisa. E esse aqui, obviamente, está funcionando perfeitamente. Vamos rodar o código de novo e vamos colocar alguma coisa. Vamos colocar 2, ok? Muito bem, tem alguma coisa, tá dando certo. E por isso a galera tá usando sem pensar mais nada sobre isso. Eu demorei um tempão para mudar isso aqui, meu costume. O que acontece? Só que em Python tem esse conceito de Truthy e Falsy. Você também pode fazer dessa forma aí. If not v, ok? E como você está vendo, está saindo a mesma coisa. Não tem nada. Aqui, coloca aqui. Tem alguma coisa. Por que você vai usar isso? Porque, na verdade, você está economizando no máximo um caractere, né? Mas olha aqui. Esse if not vai funcionar para toda essa parada aqui. Para toda essa parada. Então, você não precisa, por exemplo, colocar assim. If v iguais 0. Não precisa fazer desse jeito. Tudo funciona. If not v, funciona para qualquer coisa. Esse é tão vantajoso. Agora você vai entender porque esse negócio é tão vantajoso, porque você deveria fazer. Olha, eu criei aqui uma lista gigante com um monte de data types diferentes. Eu coloquei tudo que eu tinha lá escrito embaixo, né? Eu coloquei algumas outras coisas aqui. 2, true, né? Aqui eu coloquei um dict, né? Com coisas lá dentro. Agora eu vou fechar isso, então você sabe que tem tudo misturado lá dentro. Vamos até 30 aqui. E agora, eu basicamente estou importando choice. E agora estou pegando aqui um valor aleatório desse negócio, certo? E agora, olha, esse pouco de código basta para mim. Olha que bonito. Olha que coisa maravilhosa. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tem alguma coisa? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Você está vendo isso? Agora imagina você fazendo isso agora com todo o negócio. Você precisaria escrever tipo uma coisa assim. Agora imagina agora, sem esse negócio, esse true e false. Você precisaria fazer uma coisa assim. If v é ou v é ou v é você poderia encurtar isso. Né? Você poderia fazer tipo assim, if v in, mas mesmo assim, aí fica completamente terrível, entendeu? Então, por isso, usa o Truthy e Falsy. Coisa incrível. Não é porque Python em C, por exemplo, não tem necessidade para esse negócio. Porque uma função em C não consegue retornar qualquer coisa. Você tem que definir, ok? Essa minha função em C aqui vai retornar um integer. Aí não precisa disso, entendeu? Mas quando uma função como Python pode retornar qualquer tipo de dado. Você realmente não tem noção como isso é legal. C é um pé no saco esse negócio, sério. E por isso existe isso. É para facilitar a sua vida. E por isso você deveria usar. Então, né? Truthy e Falsy é para você. Isso aqui são os valores mais importantes. Eu acho que até são todos. Se eu não esqueci nada, eu acho que eu não esqueci nada. Esses são todos os valores que são false, ok? Claro, obviamente, você também pode gerar uma coisa quando você faz tipo um yield numa função que no yield depois nada, não tem valor, aí também vai ter false, né? Então, mas pelo padrão, Python são esses aqui, ok? Por que estou fazendo essa aula? Porque escrevi um novo módulo agora uns segundos atrás, que inclui NumPy Arrays e Pandas Data Frames nesse negócio.
Porque se a gente faz assim, por exemplo, import pandas as PD, e a gente coloca tf-pd data frame, a gente coloca, né, vamos talvez também ver, fica mais claro. E a gente coloca esse aqui. So, e esse aqui não vai dar certo. Aqui. A gente tem aqui um erro, ok? Pois você escreve um pequeno módulo que cuida de NumPy Erase Data Frames. Se você quiser, você pode fazer pip install Truthy. E você pode fazer depois assim, olha. From Truthy import Truthy. Aí você coloca assim, if not, ups, eu acabei de ver que eu escrevi isso da função errada aqui, que bosta. Tudo bem, ok, mas funciona. Aqui coloquei T a mais, mas agora já era. Você tá online, já no pip, então tá bom. So, então isso funciona, né? Aqui, não tem nada, isso funciona. Tá bom, muito obrigado. Então, use esse aqui, esse negócio, dá uma maravilha. E a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.